Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Você está feliz? Amém. Você sabe o que é a oração de fé? Oração de fé que você fez agora, você apresentou pela sua vida. Oração de fé não é pedir com o sentimento de que vai acontecer. Porque muitas vezes quando nós fazemos essa oração com o sentimento que vai acontecer, e aí às vezes não acontece, aí você entra debaixo de um outro sentimento, que é condenação e culpa. Ah, não aconteceu, então não tive fé. Não, orar com sentimento de fé é você orar que Deus está cuidando de você e que Ele quer o melhor para você. Amém? Então diga isso para o teu irmão: olha, Deus está cuidando de você. Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia nesse momento. Vamos ler o texto, ministrarmos a mensagem. Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11. Estamos chegando na reta final do nosso estudo. Aleluia. Neemias capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Hoje eu quero compartilhar, nós vamos falar aqui em cima do capítulo 11 e do capítulo 12. Não vamos ler todos os versículos, mas eu vou te colocar dentro da história do que está acontecendo. E a minha oração é para que Deus fale com você, amém? Glória a Deus. Vamos ler então Neemias capítulo 11, versículo 1 e 2. Depois eu vou orar por você e vamos nos assentar. Neemias 11, verso 1. Davi, está gravando? Ok? Neemias 11, verso 1, diz a palavra do Senhor: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes. Diga assim comigo: deitou sortes. Olha só, guarda essa palavra-chave. Mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Amém. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pois o Senhor está movendo neste lugar, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Agora, Pai, eu lhe peço, fala conosco, Deus. Até aqui, Senhor, louvamos, oramos, ó Deus, crendo que o Senhor é o único Deus e Salvador das nossas vidas. Pai, manifesta a tua bondade, Senhor, ungindo-me com palavras espirituais, ilustrações espirituais. Eu oro, Senhor, para que a tua igreja possa ouvir a voz do Senhor através da minha voz. Nos dê, Senhor, espírito de revelação e de sabedoria, e abençoa-nos, Senhor, uma vez mais, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga assim: Pai, eu te amo e te agradeço por ter me escolhido. Eu venho lhe pedir que nesta hora o Senhor me abençoe com o espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, que haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quem está nos visitando pela primeira vez ou pela segunda, você é muito bem-vindo. Glória a Deus. Nós estamos seguindo nesse mês de janeiro. Nós estamos falando sobre o tema da nossa série de mensagens, tem sido restart, ou restauração, ou renovação, ou recomeçar de novo, seja o tema que você quiser. Mas nós estamos estudando em cima de Neemias, e hoje chegamos em Neemias capítulo 11 e o capítulo 12. Bom, o que acontece aqui, nesse momento do capítulo 11? Só lembrar que no começo lá da história do livro de Neemias, capítulo 1, começa com Neemias chorando, porque ele ouviu uma notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, que o altar de Deus estava removido e que o povo estava em miséria e grande angústia. Então Neemias capítulo 1 começa com choro, tristeza e angústia. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, e esse é o tema da mensagem: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Neemias começou chorando, com grande angústia, pela triste notícia que ele ouviu a respeito do povo, pelos muros da cidade que haviam sido destruídos.
Você conhece a história? Neemias foi orar, foi jejuar, foi buscar a direção de Deus. Primeiro buscar reconciliar-se com Deus. Primeiro ele foi buscar Deus pela vida pessoal dele. Depois ele foi pedir permissão para o rei, para ele ir ajudar na reconstrução do muro. Aí ele foi trabalhar para a reconstrução do muro. Aí ajuntou-se um povo com ele para ajudar no trabalho da reconstrução do muro. E aqui o muro literal. Mas aí no momento que eles estavam trabalhando, se levantaram oponentes, os adversários, porque é sempre assim, né, que eu tenho ensinado. Toda vez que você se coloca na direção do propósito de Deus, vai ter sempre alguém que vai querer te desviar do propósito, seja te resistindo, seja matando o seu sonho, seja diminuindo você, seja atacando você, seja criticando você. Vai ter sempre os negativos. Quando você decide, não, este ano, né, eu vou, né, estudar inglês, neste ano eu vou emagrecer, neste ano eu vou fazer aquela dieta, neste ano eu vou abrir aquele negócio. Aí vai chegar aquela pessoa negativa que vai dizer assim: você, nos outros anos você falou a mesma coisa e não fez nada. Esse é o negativo, esse é o opositor. E nós aprendemos lá atrás, os ensinos anteriores, a como vencer os opositores quando eles se levantam contra nós. É nós mantermos os olhos na promessa de Deus, naquele sonho que Deus colocou em nosso coração. Depois, passado, Neemias venceu esses opositores, ele reconstruiu o muro, e após ter reconstruído o muro, veio o momento em que o sacerdote faz a leitura da palavra. E aí esse foi o ensino da semana passada. No momento que o sacerdote estava lendo a Bíblia, o povo se colocou em choro, em pranto, porque o povo se viu muito abaixo do padrão de Deus. O povo, ao invés de ouvir a mensagem e o texto como boa notícia, como o evangelho, que é boa notícia, o povo ouviu o ensino como sendo acusação, como sendo: olha, você é pecador, você está abaixo do padrão de Deus. E o povo começou a chorar, e Neemias deu uma bronca no povo, dizendo: ei, para de chorar. Tem momento de chorar e tem momento de se alegrar, e agora não é momento de chorar, agora é momento de se alegrar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. E por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque Ele nos escolheu, nos perdoou. Onde a alegria do Senhor é a nossa força? Porque quando nós temos a fé de que Ele nos perdoa, nos vem uma força sobrenatural para continuarmos a caminhada da fé. Amém. E aí passamos esse avivamento, glória a Deus, acontecendo esse avivamento. Agora eles estão no momento de organização da cidade. Quem vai repovoar a cidade? E aí no capítulo ele começa a dizer uma lista, né, de várias famílias, e eles decidem, nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 11, verso 1, eles decidem que, olha, são 10 os príncipes, mas de cada 10 eu quero que separem uma pessoa, um príncipe, um apenas, que vai habitar, vai povoar aqui na cidade santa. Os outros 9 podem permanecer na sua cidade. E aí o tema hoje que eu quero falar é: o melhor é o fim das coisas que o início delas. Agora preste atenção, para que você viva isso, e Eclesiastes, Salomão escreveu isso, está lá em Eclesiastes. Eclesiastes está assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mas para que você viva o melhor no fim do que o início delas, olha só, o que Neemias faz aqui juntamente com o povo? É o momento que ele tem que escolher um. São 10, mas tem que escolher um. Para quê? Para habitar e povoar. Tem momentos na vida que você vai precisar tomar direções, e tem direções que não vão estar explícitas na Bíblia. Como, por exemplo, com quem você vai casar? Não está na Bíblia escrito: não, eu vou casar com Ruth. Ah, tá, vou procurar a Ruth por aí. Não está escrito. Não está escrito na Bíblia qual é a profissão que você deve ter. Não está escrito na Bíblia, né, se você vai ser empregado ou se você vai ser patrão. São decisões, são escolhas que você tem que fazer, sim ou não? E todo mundo, eu tenho certeza, que quer fazer uma escolha de acordo com a vontade de Deus. Então eles estão aqui e não está explícito, não está nos livros de Moisés quem vai ser aquele dos 10, um que nós vamos escolher para habitar aqui na cidade santa. Então eles precisavam fazer o que muito faziam no Velho Testamento. Como o Espírito Santo ainda não habitava neles, então o que eles faziam? Eles lançavam sorte.
Sim, eles lançavam sorte, que foi o texto que nós lemos aí, olha, ele deitou sorte. Em outros trechos está escrito, eles lançavam sorte. E esse lançar sorte eram duas pedrinhas, chamadas Urim e Tumim. Se caísse uma pedra virada para um lado, era o sim de Deus, era essa escolha que nós vamos, essa decisão que nós vamos tomar. Se caísse outra pedra, simbolizava, então significaria que era um não, é um não de Deus, então não vamos tomar. E toda vez que um povo de Deus sente que Deus o acolhe, que Deus está guardando, que Deus está protegendo, então o povo tenha fé para acreditar, Deus tem o melhor para mim, então eu preciso tomar uma decisão ou fazer uma escolha de acordo com a vontade de Deus. Então, para você não se sentir condenado e acusado, quando você inicia algo, nós estamos no início do ano ainda, você está iniciando projetos, para você não sentir acusado, porque depois que você começa, toda vez, como eu disse, toda vez que você começa um projeto, vão vir em seguida os adversários. Então você precisa estar nessa convicção de que a escolha que você fez é a escolha certa, é a escolha de Deus. Agora, quão difícil é, né, meus irmãos, fazer uma escolha certa? Quão difícil é decidir ou saber se essa é a vontade de Deus mesmo? É difícil ou não é? Eu digo por mim, se não for para você, amém, mas eu digo por mim. E olha, nem sempre você vai acertar, mas uma coisa eu digo, não tenha medo de errar. Um dos problemas que muito acontece com os crentes é que eles ficam paralisados, não tomam decisões, não fazem escolha, porque ficam esperando algo mágico. Não, Deus vai enviar um anjo, um profeta vai falar comigo, eis que te digo, meu filho, você vai abrir uma empresa, eis que te digo, minha filha, você vai se casar com ele. Você fica esperando esse algo sobrenatural, ou então dormir e um anjo te visitar à noite. Irmão, olha, eu nunca tive visitação. Mas deixa eu dizer, abrir um parênteses aqui, essa semana eu tive uma experiência muito boa com Deus. Eu dormindo, acordando pela manhã, eu pensei que estava acordado, mas não, eu estava ainda dormindo. Eu acordei e eu ouvi canção de adoração, e eu estava cantando, e eu comecei a chorar, dormindo. Chorar e dormindo ainda. Só que no sonho eu estava pensando que estava acordado, e eu sentindo aquela presença de Deus, sabe aquele momento que você sente uma paz e uma alegria assim, aquele negócio gostoso. Eu falei, oh Deus, como é bom e tal. Daqui a pouco, quando eu sinto assim que o travesseiro estava molhando, eu acordei. Eu falei, eu estava dormindo. Falei, Deus, que maravilhoso isso. Sabe, experiências como essas você vai ter, mas eu vou te dizer, eu conto no dedo as vezes que eu tive experiências como esta. Outras formas também, né, de tomar decisões são assim, eu espero ouvir a voz de Deus, porque você chega na igreja e você ouve um crente falando assim, não, porque eu ouvi a voz de Deus, aí você fica com você chegou agora na igreja, como que será a voz de Deus? Deus fala, então eu estou meio incrédulo, não, então aí vem de novo o diabo trazendo acusação, eu não estou ouvindo, o Tiago está ouvindo a Deus, então ele é mais íntimo de Deus, né, e eu não sou, sei lá, eu acho que eu preciso orar mais. Aí você olha para a vida do irmão, aí glória a Deus, é um irmão consagrado, que ora, jejua, aí você se sente de novo acusado. Tá vendo? Ele vive falando que Deus fala com ele, por quê? Porque ele ora muito, porque ele jejua muito, porque ele é isso, porque é aquilo. Irmão, não tem nada a ver não. Deus quer falar com você também. O que nós precisamos é aprender a ouvir. E muitas vezes para ouvir, você precisa calar a boca. Porque enquanto você fala, você não ouve. Diga para a pessoa que está ao seu lado, enquanto você fala, você não ouve. E o que é falar e não ouvir? E aqui eu não estou dizendo falar de que enquanto eu estou orando, não estou ouvindo. Não, eu estou falando assim de, enquanto você fala, os muitos pensamentos na sua cabeça, sabe? Ansiedade, preocupação, projetando coisas, né? E medo, e se não acontecer? E esse se te impede. Pastor, mas e se eu errar? Então eu quero ouvir a voz de Deus. Aí você fica imaginando que vai ouvir uma voz audível. Eu vou te dizer, na minha vida como cristão, eu tenho 21 anos como cristão, 21 anos, nesses 21 anos, eu só ouvi a voz de Deus audível 2 vezes, então significa que é uma vez a cada 10 anos, uau, 2 vezes, uma primeira vez, eu ainda novo convertido, estava trabalhando numa empresa, e aí tinha uma vaga para um novo cargo lá,
no trabalho, só que ainda novo convertido, e essa expectativa, né, de querer ouvir a voz de Deus, de querer acertar, eu ainda vou confessar um pecado aqui. Ó, não sai daqui, não vai colocar nas redes sociais, né? Eu lá no início, irmão, ainda meio, sabe, querendo buscar a vontade de Deus, querendo ouvir, eu ainda ouvia horóscopo. Porque na minha cabeça ainda era tudo era de Deus, eu não via, sabe, que isso não era de Deus. Então, um novo convertido. E aí, meu signo não é câncer. Quem mais aqui é de câncer? Pastor, nem lembro qual é o meu signo. Amém. Meu signo é de câncer. Naquele dia, o locutor disse assim: câncer, hoje é o dia da sua promoção. Hoje é o dia de você alcançar o seu sim. Aí eu, novo convertido, falei: amém, é Deus. Aí peguei o currículo e fui no RH dessa empresa que eu estava trabalhando. E eu estava só 2 meses nessa empresa, gente, ainda estava no tempo de experiência. Peguei meu currículo e a vaga que estava tendo era justamente para o curso na qual eu estava, né, estudando. Eu estava na produção e tinha uma vaga para a área técnica e era o que eu estava estudando. Falei: meu, é agora, é hoje. Aí eu subindo em direção ao RH, eu ouvi audivelmente assim: não vai. Eu olhei para trás, confesso, eu me lembro como se fosse hoje, contando para você agora, está aqui a imagem na minha cabeça. Eu olhei para trás e não vi ninguém. Eu falei: isso é coisa da minha cabeça, não sabia que era Deus falando, nem sabia que Deus falava assim. Na hora que eu entrei na sala do RH, eu vi o gerente, o encarregado e o coordenador do meu setor, os 3 juntos lá no RH. No momento que eu vi eles, o neguinho aqui ficou branco, em estado de choque, confesso, entrei em estado de choque. Naquele momento o Espírito Santo já me mostrou, porque tem esse momento também de intuição, né? Você sabe, e naquele momento eu senti, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Não deu outro, 2 dias depois eles me chamaram no RH, mas eu já estava sabendo, sabe? Não fui com a expectativa: vou ser promovido. Eu fui com o sentimento: eu fiz alguma coisa errada. Uma tristeza já começou a botar no meu coração. Cheguei lá e eles falaram: olha, estamos te demitindo, você não passou no tempo de experiência. Aí eu, ousado, né, jovem, ousado, intrépido, falei: mas por quê? Vocês não gostaram de mim? O que foi? Eu era meio folgado, sabe? Aí eles falaram: não, porque você nem passou na experiência ainda e você já está querendo crescer, avançar. E era uma empresa meio militar, E aí eles me demitiram. Eu cheguei em casa, minha mãe estranhou: ué, saiu mais cedo hoje? Mas ali liberou uma palavra de fé. Hoje eu sei que era a palavra de fé. Eu falei: mãe, essa porta se fechou, mas Deus vai abrir outra para mim. E dito e feito, irmão, melhor é o fim das coisas do que o início delas. O cargo que eu estava querendo era técnico de segurança, que era para o qual eu estudava. Não entrei lá. Aí depois entrei numa outra empresa, no Rod, a Poliamida, fiz o estágio e depois entrei na empresa Toledo e hoje estou voltando voltei, né, para essa mesma empresa, que é a empresa que eu trabalho hoje. Eu tenho a minha empresa também como PJ. Então veja, melhor é o fim das coisas do que o início delas. O que aconteceu? Eu estava querendo buscar a direção de Deus e eu acreditei: Deus, o Senhor tem o melhor para mim. Então eu fui nessa confiança. Mas não se engane, tem muitas vezes também que tem cristão que, querendo buscar a vontade de Deus, ele vai atrás da profeta, sabe aquela irmã, a irmã do círculo de oração, que ora muito, ela tem sempre uma palavra de Deus, aí você vai atrás dela. Não faça isso. Se Deus quiser falar com você, Deus vai enviar um mensageiro para vir até você. Você não precisa criar meios para Deus falar com você. Mas aqui no Velho Testamento, o povo, para receber uma direção de Deus, eles lançavam a sorte. Está aqui nesse texto. E em todo o Velho Testamento vai assim: toda vez que eles queriam buscar a direção de Deus, eles lançavam a sorte, ou seja, lançavam esse Urim e Tumim. E a última vez que na Bíblia eles usaram desse artifício para buscar uma direção de Deus, está lá em Atos. Por favor, Davi, Atos capítulo 1, versículo 26. Judas, já veio o Pentecostes, Jesus morreu, ressuscitou, e Judas se enforcou. E agora o time dos apóstolos era 12, e agora ficou 11. Precisava de mais um, porque o time tinha que ser de 12 apóstolos.
Então, eles fizeram o quê? O que eles aprenderam por tradição. Vamos lançar o Urim e Tumim para escolher, para ver quem é que Deus escolhe para estar conosco. Atos capítulo 1, versículo 26, diz assim: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Essa é a última vez na Bíblia que aparece que eles lançaram sorte. Eles lançaram uma pedra para buscar então e receber a direção de Deus. Depois de Atos 1, não aparece mais que eles ficavam buscando a sorte, mas precisavam e continuar e buscando a direção de Deus. Então como que eles faziam? Aí veio a outra forma de buscar a direção de Deus, e isso está lá em Atos, por favor Davi, Atos capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao 4, Atos 13, do verso 1 ao 4, olha só, acompanha comigo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, e servindo eles ao Senhor, o servir aqui, eles estavam em comunhão, servindo um ao outro e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Pode avançar, Davi? Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E por final, enviados pois pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. A partir de agora, no Novo Testamento, sempre você vai ver assim, e o Espírito Santo deu essa direção, e o Espírito Santo disse, e o Espírito Santo falou. Então não tem mais essa questão de buscar um meio, uma forma. Então sabe, eu respeito quem sobe ao monte, e eu oro ao monte, mas você subir ao monte para buscar, sabe, ver um anjo, ou ver um gravetinho brilhando para receber uma direção de Deus, ou você ir atrás de um profeta ou uma profeta para buscar a direção de Deus, você pode receber na verdade uma profetada, e ser enganado pelo anjo de luz, porque não se esqueça que o anjo de luz também engana, Lúcifer, ele também usa dos seus artifícios para enganar o povo de Deus. Então, qual é a forma que nós hoje ouvimos o Espírito Santo? Qual é a forma que nós usamos hoje para tomar uma decisão? Aquieta a sua alma, orando e jejuando. E aí, meu irmão, se você fazer uma escolha debaixo então do jejum e da oração, pode ser que venham as tempestades, as dificuldades, os adversários, os matadores de sonho, mas você vai estar com aquela convicção: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você vai estar como eu disse quando lá eu fui demitido lá em 99, isso aconteceu comigo, foi lá em 99, quando eu cheguei em casa e minha mãe falou: chegou mais cedo hoje, e eu falei com essa fé: essa porta se fechou, mas Deus tem uma porta melhor para mim. Porque, veja só, eu desobedeci, foi Deus ali falando comigo, não tinha essa experiência ainda com Deus, não tinha essa sensibilidade, errei na escolha, errei, mas continuei acreditando de que Deus está cuidando de mim. Por isso que orar com fé, ou pedir a Deus, talvez você aqui, né, nós temos muitos jovens, você está orando pela sua profissão, você está orando, né, para que carreira vou seguir. Meu irmão, não tenha medo de errar, não tenha medo de errar nas suas escolhas, não tenha medo de errar nas suas decisões, porque esse medo de errar pode lhe travar. Ah, mas e se não acontecer? Meu irmão, não tenha medo, se não acontecer, fica tranquilo, porque Deus está no controle e Ele vai fazer com que essa situação coopere para o seu bem. Essa é a fé que vai te sustentar para ir até o fim, porque melhor não é o início, melhor é o fim. Melhor é o fim, e o seu final está escrito e determinado por Deus, e Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Você crê nisso? Olha, irmão, quantas vezes eu já tomei decisões precipitadas. Eu não vou dizer para você que eu já acertei todas, estou aconselhando você e falando: olha o que a Bíblia diz sobre essa situação, ore e jejue. Por que jejuar? Por que passar fome, pastor?
Por que tem a ver com comida? Sabe por quê? Porque o jejum ajuda você a controlar a sua ansiedade. Porque o que é o jejum? É o domínio ou tentativa de controle das suas emoções. É um exercício espiritual para você controlar as suas emoções. É o momento que você vai aquietar. E você vai buscar a Deus, seja na leitura da palavra, seja orando, ouvindo uma canção, cantando uma canção. E ali você vai perceber quando Deus vai estar falando com você. Então, ficar quieto para ouvir a voz de Deus é usar a ferramenta do jejum. Se nessa semana precisa tomar decisões, precisa fazer escolhas, fica a dica, olha a voz do Senhor falando para você, jejue filha, jejue meu filho, aquieta a sua alma, usando o exercício espiritual do jejum, para que você possa ouvir a direção de Deus. E uma vez que foi a direção de Deus, vai com fé, vai com convicção. Ah, mas a porta se fechou. Aí você vira e se levanta. Deus vai abrir outra. Deus vai abrir outra. Ah, mas o negócio não deu certo. Deus vai levantar esse negócio, porque Deus é comigo. Essa é a fé que vai te sustentar. Amém, meus irmãos? E aí, essa mensagem está dividida em apenas duas partes. A primeira dela é como você começa. Você deve começar então orando e jejuando. Porque as nossas emoções nos impulsionam a tomarmos decisões e às vezes até falar coisas rápido demais, e às vezes nós erramos, e aí vamos chegar para o final, olha só, aí chegamos lá em Neemias capítulo 12, vai lá, capítulo 12 agora, no capítulo 12, capítulo 11 eles escolheram as famílias, ou de cada família, e tinha que ser sob a direção de Deus, por isso eles lançaram sorte. Mas no capítulo 12, vem agora a questão da escolha dos sacerdotes e a dedicação dos muros. Eu quero ler com você, Neemias capítulo 12, verso 27. Neemias 12, verso 27. Olha o que diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúde e harpas. Aleluia. Olha só, quando eles começaram lá em Neemias capítulo 2, quando eles chegaram no muro, tristeza, angústia, era ruína. Mas agora eles se achegam no muro e olham para o muro já construído. O que eles veem agora? Esperança, restauração. Deus é um Deus que faz de novo uma nova história sobre a nossa vida, e Ele cria novas oportunidades. Eles agora, ao chegarem no muro, não deviam chegar mais chorando, mas deviam chegar com alegria, com louvor. Por que louvor? Reconhecer o que Deus fez, porque louvor é elogio. Eu reconheço, eu canto o que Deus fez, eu canto o que Deus é, eu exalto porque foi Ele quem cuidou de mim. Então, ao ir para a sua atividade, vai com esse espírito de voluntário, com essa alegria. Eu vou porque Deus está cuidando de mim. Deus me abriu essa porta, Deus é quem me uniu a esse cônjuge, Deus é quem me colocou neste lugar. E aí você manter então esse ambiente de louvor. Porque, irmão, qual que é o contrário deste ambiente? É você estar lá no seu trabalho reclamando: ó dia, ó céus, ó azar, não era para eu estar aqui. Já assistiu esse desenho? Desenho antigo. Aí você está lá reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando do lugar. Tem que pegar metrô, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Reclamando, aí chega o olerite, para alguns alegria, para outros papel cebola, porque quando abre faz chorar. É o contrário do ambiente de louvor. Então ele não está com o espírito de louvor, ele só está com o espírito de murmuração. E o apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios, dizendo que ao murmurador
a esse ele atrai um espírito chamado exterminador. Por que as coisas nunca dão certo para esse que sempre reclama? E aí não deu certo de novo. Aí ele vai continuar dizendo, tá vendo? Para mim nunca dá certo. Tá vendo? O negócio é comigo. O negócio é eu. Aí ele começa a procurar, sabe, os culpados. Quem é o culpado dessa situação? Por que eu estou assim? Foi meu cônjuge. Foi minha mãe. Foi meu pai que me abandonou. Foi o meu chefe que foi duro comigo. Aí você fica olhando, procurando culpado. Enquanto você fica olhando, procurando culpado, você não vai avançar. E você não vai enxergar que Deus está pondo a mão para tratar você e fazer com que você tenha ali um novo espírito, um espírito de alegria, um espírito de louvor, de reconhecer, olha, eu sou contigo, meu filho, porque eu sou contigo, então louve, porque eu sou contigo, meu filho, reconheça que eu estou cuidando de você. E aí, ao reconhecer, o que eu vou ter? Gratidão. O que eu vou ter? Louvor, cânticos, alegria, e vou me dedicar, porque o murmurador, ele fica procrastinador, ele fica adiando as coisas. Ao murmurador, ele fica preguiçoso, ele fica adiando. Mas aquele que está com o espírito de gratidão, ele está pondo a mão na massa. Ele está se dedicando para servir de maneira, o quê? Voluntária. Não, errei lá atrás, mas eu vou tentar de novo. Ele não desiste. Abriu o primeiro projeto, deu errado, deu ruim, mas ele continua indo adiante. Olha só, usando uma ilustração simples e comum, para um alpinista, o topo da montanha é melhor do que o início da escalada. Quando ele começa a escalada, difícil, riscos diversos, mas quando ele chega no topo, é o auge, ele prova ali. O pugilista, o importante não é quantas porradas ele vai levar, mas se ele permanecer de pé, ele vai ganhar a luta. O maratonista, o melhor não é aquele que dá aquela largada, aquele sprint no começo, mas é aquele que mantém o fôlego e chega no final. Para você é a mesma coisa, meu irmão. Quero dizer para você, nós servimos a um Deus poderoso, que refaz a nossa história e nos dá novas oportunidades. Ele está refazendo a sua história neste novo ano de 2021. Ele está criando novas oportunidades para você, novas oportunidades de relacionamentos, de amizades, de projetos, de começar de novo. Mas eu errei lá atrás, o medo e a culpa está tentando te paralisar e impedir você de não começar de novo. Vá em frente, errou, não tem problema, sabe, quando nós temos esse sentimento que melhor é o fim das coisas que o início delas, nós aprendemos também, porque o outro benefício é que no final você aprende com seus erros, você alcança uma maturidade e você passa também a se conhecer. Isso é legal. Quando você tem um autoconhecimento da sua pessoa, quando você dedica, sabe, primeiro restaurar a sua vida. E não foi isso a história de Neemias? Primeiro, lá em Neemias, o que ele fez? Ele consagrou a vida dele, para depois ele se preocupar com a família, depois com o povo, que era a comunidade, e por final toda a cidade. Eu quero a mudança na minha família. Deixa Deus primeiro começar por você. Depois que Ele começa mudando você, as pessoas vão perceber a mudança. Aí as pessoas vão também ser transformadas. O povo lá estava todo mundo angustiado e triste, mas quando viram Neemias com aquele espírito, com aquela expectativa, com aquela esperança, com aquela fé, o que o povo fez? O povo se reuniu a Neemias e abraçou a causa de Neemias, porque Neemias estava acreditando. Então, não basta começar bem, temos que chegar ao fim. A vitória não pertence àqueles que começam bem a sua trajetória, mas depois se desviam do seu alvo. Por causa das adversidades, dos obstáculos, desafios, problemas, muitos desistem de caminhar e abrem mão de seus sonhos, projetos e objetivos de vida. Na trajetória da vida, muitos casamentos são desfeitos, muitos sonhos são frustrados, muitos projetos profissionais são enterrados, ministérios destruídos e até a fé é renegada. Mas se você dá a oportunidade
de Deus refazer a sua história, eu posso afirmar para você que melhor vai ser o final da sua carreira do que o início dela. Milhares de pessoas se afastam da igreja, abandonam a Cristo, desistem da fé, apresentando inúmeros motivos. Mas olha, Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Mateus 24:14 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a Bíblia sempre dá ênfase: persevera, não desista, porque melhor vai ser o seu final do que o início. Você não sabe realmente qual será o seu futuro, então continue semeando boas ações, continue com a fé, continue, porque para Deus nada é impossível. O seu começo pode ser até pequeno, mas acredite, o seu final pode ser muito grandioso. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar por isso. Vamos orar para que essa fé, essa esperança venha sobre o seu coração e você possa, como o povo aqui no final da dedicação dos muros, começaram com choro, mas terminaram com alegria. Como Paulo também escreveu, está escrito: o choro pode uma noite durar, mas o gozo e a alegria vem logo pela manhã. Essa é a nossa história, essa é a tua história. Essa é a tua história. Você pode estar passando por dias de lágrimas hoje, mas a alegria vai vir sobre a sua vida. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não sei qual a área da sua vida hoje que você está vendo e está sendo uma área de angústia, de lágrimas. Talvez você começou um projeto, talvez você iniciou um sonho, determinou um sonho, mas você desistiu no meio do caminho, ou você está pensando em desistir porque está passando por um grande problema, desafio, obstáculo ou adversidade. Meu irmão, eu quero te chamar hoje para você orar nesse espírito de fé, não com angústia. Há momento, há tempo de choro, mas agora é tempo de você entrar com o espírito de fé. E a fé não é a certeza que vai dar certo, a fé é a certeza que Deus está cuidando de você. Tenha essa fé, Deus está cuidando de você. Então apresente agora a sua vida a Deus, deixa Ele te abraçar. Ele está te abraçando, Deus te trouxe neste lugar para te abraçar. Como um pai que coloca o filho no colo, o filho se sente seguro, o filho se sente amado, Ele é o seu pai. Talvez você pense que foi pelo sentimento de rejeição, porque me abandonaram, porque desistiram de mim. Deus está dizendo: eu não desisto de você, filho meu, eu não desisto de você, filha minha. Ainda que pai e mãe vos deixem, eu jamais vos deixarei, eu jamais vos desampararei. Você é a menina dos meus olhos, diz o Senhor. Você é cuidada por Ele, você é cuidado por Ele. Você veio aqui hoje para ser abraçado por Ele. Sinta o abraço do Pai, sinta o abraço do Pai. Oh Deus, abraça, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, Espírito Santo. Na tua doce presença, essa experiência, Senhor, ó Deus, que meu irmão vai levar para a sua casa ao sair daqui hoje. Ó Deus, essa, Senhor, é a fé. Não é a fé de pensamento de que algo vai acontecer, de que vai dar certo, mas é a fé da certeza, ó Deus, que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Oh Deus, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, levanta a tua igreja, levanta o abatido, dê força ao cansado, enxuga as lágrimas, Senhor, daquele que está angustiado, preenche, Senhor, aquele que está vazio, e levanta um exército, Senhor, de homens e mulheres com fé, com ousadia, com a coragem, oh Deus, e com esse espírito de que melhor é o final das coisas. O início, Senhor, pode haver adversidade, obstáculos, mas é melhor o final das coisas do que o início delas. O Senhor é conosco, Pai, em nome
de Jesus. Libera, Senhor, o teu Espírito da tua paz sobre a tua igreja, e que este coração seja renovado, seja restaurado para andar, Senhor, nos seus dias. Eu oro para que o meu irmão, a minha irmã, nos dias desse novo ano, ande com espírito de louvor, ande com espírito de gratidão, ande com essa fé de que o Senhor Deus está cuidando. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia.